de escuro. E aí eu te chamo a atenção para uma coisa muito importante, hein? Que aí os caras que fazem as provas vestibular, por causa desse nome aqui, de fase de escuro, eles colocam lá, a fase de escuro acontece de noite e a fase de clara acontece de dia. Não, a fotossíntese acontece durante o dia, sempre durante o dia. A respiração que a planta faz é de dia e de noite. A planta respira o tempo todo, 24 horas. Mas a fotossíntese não, ela depende diretamente da luz. Então a fotossíntese só acontece durante o dia, a menos que seja uma situação artificial em que o homem põe uma planta sobre a incidência de luz ali, né? Mas numa situação natural, a fotossíntese só acontece durante o dia, beleza? Então, ó, a fase de escuro aqui é porque não há participação da luz. Se você está achando estranho eu não usar o nome fotoquímico e químico, já uso. Eu só estou querendo te chamar a atenção para o fato de que nessa fase não há participação da luz e de que nessa fase há a participação da luz, ok? Então vamos comigo aqui. O que vai acontecer nessa fase? Nessa fase, o CO2 vai ser utilizado. É aqui que o CO2 entra no processo. O CO2 vai ser utilizado e nós vamos usar 6 CO2. Nós não, né? Quem dera. A planta vai usar 6 CO2. E aí tem um sistema que é o chamado ciclo de Calvin-Benson. E esse ciclo de Calvin-Benson vai acontecer onde aqui? Vai acontecer também no cloroplasto, mas agora é numa região chamada estroma, que é o interior do cloroplasto. Assim como o interior da mitocôndria é a matriz mitocondrial, a célula tem um citoplasma, o interior do cloroplasto é o estroma. E essas reações bioquímicas que vão acontecer aqui, chamada ciclo de Calvin-Benson, ela acontece no estroma. E o que ela se caracteriza? Se caracteriza o quê? No recebimento do CO2 e de um componente chamado ribulose. É o ribulose, na verdade, é o 1,5-ribulose de fosfato. Olha que nome bonito, 1,5-ribulose de fosfato. Essa ribulose, ela vai receber o CO2 e pela ação de uma enzima que é uma enzima muito importante, que é a enzima rubisco. Essa enzima é uma das enzimas que existem em maior quantidade no mundo, nos seres vivos, é a enzima rubisco. Ela vai promover a fixação do carbono do CO2 na molécula 1,5-ribulose de fosfato. E também vai entrar em ação quem? Vai entrar em ação os hidrogênios que está sendo trazido pelo NADPH+. Esses hidrogênios vão ajudar a compor, a molécula que está sendo formada. Então, ó, eles serão usados aqui dentro. Como eles serão usados aqui dentro, o que vai acontecer? Vai voltar para cá a molécula NADP. O NADP vai voltar para cá. Ele vai ficar aqui, ó, doidinho para receber um elétron de novo. Aí ele volta para cá para receber o elétron e se transformar em NADPH e vir aqui de novo entregar o H. Entende o processo? É como se ele fosse um caminhão transportador de hidrogênio. Ele vem aqui, pega hidrogênio e leva para lá. Aí ele deixa o hidrogênio lá. Ele vem aqui de novo, pega hidrogênio, leva para lá. Aí ele deixa o hidrogênio lá, vem de novo, pega hidrogênio e leva para lá. Só que para ele conseguir pegar o hidrogênio, ele precisa de quê? De elétron. Por isso que ele pega o elétron, aí ele consegue pegar o hidrogênio. Aí ele pega o hidrogênio, leva para lá e solta o elétron também. Aí ele vem de novo, pega o elétron e aí ele consegue pegar o hidrogênio. Entende? O ciclo que acontece aqui? Perfeito. E à medida que ele vai pegando os carbonos, o ciclo de Calvin-Benson vai acontecendo, que eu não quero nessa aula descrever o ciclo de Calvin-Benson. O que vai sendo formado aqui? Vai sendo formada a molécula de glicose, que é o carbono C6H12O6. A glicose, que é um hexose, aqui ó, ela tem 6 carbonos, por isso eu precisei de 6 CO2. Dentro do ciclo de Calvin-Benson, essa 1,5-ribulose de fosfato vai pegar o carbono, vai formar várias moléculas, entre elas a glicose, e vai recompor a 1,5-ribulose de fosfato. Por isso que é ciclo. Porque aquela molécula vai passar por um monte de outras moléculas e vai virar ela de novo. Vai passar por um monte de outra molécula e vai virar ela de novo. É o ciclo. Quem descobriu isso foi Calvin. Por isso o nome do ciclo é o ciclo de Calvin. Calvin-Benson.
Só que, senhoras e senhores, para que lá dentro da planta, lá dentro do estroma, consiga pegar o carbono e ligar o carbono no outro para formar a glicose, esse ciclo como um todo, ele precisa de ATP, ele precisa de energia para acontecer. Por isso, o ATP produzido na fase de claro, ele vai vir aqui na fase de escuro e ser usado. E aí, quando ele for usado aqui, ele vai voltar a ser o quê? Ele vai voltar a ser ADP mais fósforo inorgânico. E aí, o que vai acontecer? O ADP mais fósforo inorgânico vai pegar a energia que veio da luz e vai virar ATP. Aí ele vem aqui, fornece energia para fabricar a glicose. Aí ele sem energia volta aqui, pega energia de novo. Então percebe que aqui em cima tem um transporte de energia. Aqui eu pego energia e levo para cá. Eu venho aqui de novo, pego energia, levo para cá. Pego energia, levo para cá. Aqui eu pego hidrogênio e levo para cá. Pego hidrogênio, levo para cá. E esse processo todo pega o carbono do CO2 e fabrica a glicose. Por isso a planta, a gente diz que a planta ela faz o sequestro de carbono da atmosfera, porque ela tira o carbono da atmosfera e armazena ele na molécula de glicose. Beleza, olha só o resumão, eu vou dar uma licencinha da frente aqui para vocês olharem para o desenho e faça o resumo seu aí, ó. Faça o resumo. O que a fase de claro recebe? O que ela recebe? Ela recebe a luz, ela recebe a água, ela recebe o ADP mais o fósforo inorgânico e ela recebe o NADP. O que a fase de claro libera? O que ela libera? Ela libera o ATP, ela libera o NADPH e ela libera o oxigênio para a atmosfera e o hidrogênio já está considerado aqui no NADPH. Vem aqui para o outro lado agora, para o outro lado. O que a fase de escuro recebe? A fase de escuro recebe o ATP, ela recebe o NADPH, ela recebe o gás carbônico. E o que ela libera? O que ela libera? Ela libera NADP+, libera ADP mais fósforo inorgânico e libera a glicose. Quais são os dois personagens importantes que nós temos aqui? É a luz chegando na fase de claro e é a glicose sendo produzida na fase de escuro. Bom, senhoras e senhores, a fotossíntese é um processo bioquímico. É um processo que envolve diversas enzimas. Nessa aula aqui, eu quis trazer o conceito geral, não trouxe nenhuma reação bioquímica aqui para nós, só o conceito geral, mas a fotossíntese é um processo bioquímico. Por isso, a fase de claro, na verdade, como tem a participação da luz, ela é chamada fase fotoquímica. Então, quero que apareça bem grande aqui na frente, ó. Como que é chamada a fase de claro? Aparece aqui, ó, fase fotoquímica. O que acontece na fase fotoquímica? Produção de ATP e produção de NADPH. E a fase escuro é a chamada fase química. O que acontece na fase química? O ciclo de Calvin-Benson, que culmina com a produção de glicose, usando como matéria-prima o gás carbônico. Show, né? Essa é a fotossíntese e graças a esse pigmento, senhoras e senhores, pigmento clorofila, que a vida é do jeito que é. Porque é a clorofila que consegue pegar a energia luminosa e transformar essa energia luminosa em energia elétrica aqui do elétron e essa energia vai ser armazenada pela planta. E aí quando a planta precisa de energia para crescer, ela vai pegar a glicose e vai fazer a respiração celular, igual a gente faz. Como que ela consegue fazer isso? E aí a gente vai ver numa outra aula que nós vamos falar da respiração celular, que é pegar a glicose e retirar a energia da glicose para colocar no ATP e a gente usar o ATP, porque o ATP é a nossa moeda energética. Valeu, galera? Espero que você tenha gostado. Mais uma vez, não esqueça de deixar os seus comentários aí sobre a aula, isso ajuda no algoritmo aí do YouTube e me visite lá no Instagram, porque lá tem conteúdo diariamente. Grande abraço para você e até semana que vem. Fui!